também. Principalmente nesse momento de pandemia, que é tudo novo. Exatamente. Obrigadão, Jé, por ter aceito o convite, porque eu acredito que nada melhor do que a gente ter a prática do que está acontecendo e principalmente a prática positiva do que está acontecendo. Porque muitos de vocês, independente do lugar que vocês trabalham, vocês sentiram essa crise, sentiram uma pressão e sentiram que as pessoas começaram a se mobilizar e sensibilizar até mesmo para acolher melhor o outro. E essa é a função dos recursos humanos, né? É um curso totalmente novo, porque antigamente a gente tinha administradores, engenheiros que assumiam esses cargos e depois faziam especializações na área, né? Hoje em dia não, como as coisas evoluem e graças a Deus elas evoluem, né? A gente tem cursos voltados hoje para recursos humanos, gestão de recursos humanos, né? Não só pós-graduação. Por que isso? Porque ter essa visão mais humana e saber aonde você colocar o seu funcionário para realmente aproveitar aquele talento é uma visão que tem que ser trabalhada desde cedo, né? Então, quanto mais você trabalha essa visão, mais você consegue colaborar até mesmo com a sociedade em si. Porque eu costumo dizer que não existe pessoa que não serve para determinada vaga. Existe pessoa que foi mal avaliada para estar naquela vaga, tá? Então, é uma função nossa analisar melhor e enfrentar isso junto com a equipe, né? Hoje em dia, eu trabalho muito com consultoria e sistema de gestão integrado, vocês vão ver cada vez mais as pessoas falando em estarem trabalhando interdisciplinarmente. O que é? Né? A produção tem que estar alinhada com a segurança, que tem que estar alinhada com recursos humanos, que tem que estar alinhada com todos os setores, né? Então, para que isso? Para que a gente realmente consiga ter um bom aproveitamento, porque a ferramenta principal de qualquer empresa sempre vai ser o ser humano, né? É o recurso principal, tá? Então, quando a gente sabe escolher e sabe, num momento de crise, acolher esse colaborador, isso faz toda a diferença. Isso vocês podem ter certeza. É a mesma coisa a gente, quando vai num determinado lugar, e é bem atendido. O que a gente faz? A gente volta e ainda indica para outras pessoas. E quando a gente é mal atendido? É a mesma coisa. Eu costumo falar que quando se trabalha com RH, você tem dois clientes. Você tem o seu cliente externo, que são as pessoas que compram o seu produto, e você tem o seu cliente interno, que são os seus colaboradores, tá? Então, a satisfação deles para aumentar produtividade é extremamente importante dentro do comércio, dentro da fábrica, né? Agora, imagine só, um setor que estava praticamente, né, só cobrança de folha de pagamento, de repente, numa situação de pandemia, acabou ganhando destaque de tanta emenda que a gente teve na legislação trabalhista, né? Então, foi uma enxurrada de informações que as pessoas acabaram começando a ficar perdidas. Ah, o que eu faço, o que eu não faço? Só que o lado mais positivo que a gente tem de toda essa história é que todas as emendas deram liberdade para que o pessoal do Recursos Humanos, que para os RHs, poderem escolher as formas que eles vão trabalhar. Por quê? Cada empresa tem sua realidade totalmente diferente, né? Isso a gente vai conversar, vai ver bem com a Jéssica, porque à medida que teve muitas empresas que fecharam, as empresas do ramo alimentício como a dela, elas ganharam força, né? Então a gente teve dois contrapesos aí, né? A preocupação de estoque e depois a preocupação em se alimentar, e as empresas de bens de consumo que são mais fáceis da gente deixar para depois, né? Uma roupa, uma cama, elas acabaram tendo uma queda, né? Então, cada ramo tinha que ter sua liberdade para que o RH trabalhasse da forma que fosse mais viável e pensando no seu colaborador. Agora, imaginem vocês, se o RH ele é participativo, você tem a oportunidade de conseguir entender melhor a necessidade da empresa que você trabalha, para poder ajustar isso para que todos saiam ganhando. Apesar de ser uma crise, tem que ter esse meio termo, né?
É legal falar dessa flexibilidade que eles deram, que dá um espaço a mais que a gente, RH, a gente não tinha tanto de negociar, né? Porque tem muita coisa que é muito vínculo com o sindicato, muito mais difícil essa negociação. Eu acho que abriu um pouco esse espaço para a gente negociar, para a gente conversar com eles. Então, é legal também, reforça a importância, né, dessa área de recursos humanos nesse momento, assim, que está tudo instável, né? Exatamente. Porque não é, porque sempre os recursos humanos, a primeira coisa que acontece quando existe qualquer crise é corte de funcionário, né? Qualquer empresa você vê que é a redução de custo principal, o pessoal já vai no RH e o RH fica com aquela carga pesada de ter que mandar embora, de não ter como negociar, porque ele tem que fazer o que o gerente está proposto ali a trabalhar, né? E essa flexibilização é que nem a Jéssica falou, né? Abriu mais leque para negociação do RH. Então, isso mostra a força que tem você saber lidar com pessoas, você entender de gestão de pessoas, né? Porque o RH ele vai contratar desde o gerente até o porteiro, né? Então, todas as contratações passam pelo crivo desse RH. Então, na hora de tomar uma decisão, ele tem que ser ouvido sim. Ele tem que ser valorizada a opinião dele sim. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma das emendas, tá? Já está conseguindo ver? Ainda não. Ainda não? Vamos lá. Compartilhar. E agora? Aqui não ainda. Não ainda. E agora? Foi. Foi. Aqui, pessoal, a gente tem um print do Diário Oficial da medida provisória 936, que foi a medida provisória de abril. Na verdade, a gente tem várias. Por que a gente está dando destaque nessa? Porque ela fala que realmente é um programa emergencial, ou seja, para não deixar nenhuma dúvida e não anular a CLT, tá? Porque tudo que é lei federal, ela está acima das leis estaduais, municipais, então a gente tem que respeitar até que haja uma nova votação, tá? Não se pode uma lei municipal sobressair uma medida provisória do Poder Executivo, tá? Um ato do Poder Executivo, só para vocês entenderem um pouquinho. E ela, no seu primeiro parágrafo, ela já deixa bem claro que essa medida provisória institui um programa emergencial de manutenção do emprego, da renda e dispõe sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do Estado em calamidade pública, tá? Então, é porque nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública. Pura e simplesmente por isso é que existem essas emendas. Então, é aquela coisa, como se nunca se passou por essa situação, e começa a tentativa e erro, né? Tentativa e acerto, e por aí vai. Né? Tudo é na tentativa de amenizar a situação, porque o colaborador perde muito quando a empresa dele tem que fechar, e o governo também perde, porque são milhões de desempregados, né? É o nosso dinheiro enquanto pessoa que faz girar o mercado, tá? E quando eu tenho milhões de desempregados, isso começa a ser um problema social, isso começa a gerar N problemas que a gente não consegue nem calcular, tá? Porque cada família vai ter um impacto diferente. Tem aquela pessoa que é arrimo de família, tem aquela pessoa que colabora porque não tem outra pessoa para ajudar e por aí vai, tá? Nosso país é um país que cerca de 80% da população ganha uma renda per capita abaixo de 5 mil, né? Então, assim, isso falando de todos dentro da casa trabalhando, né? Uma renda de todo mundo, se juntar a renda de todo mundo que mora na mesma casa, né? Então, nós somos um país bem populoso e bem pobre na questão de distribuição de renda,
tá? E quando vem uma questão de pandemia, isso impacta mais fortemente, né? Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal está preocupado com a situação de pandemia, mas também está preocupado com a questão da fome, porque fome também mata, né? Então, por isso que existem aquelas brigas que a gente começa a ver, ah, não, porque a economia tem que rodar. Não, mas as pessoas têm que se proteger, né? Então, é uma linha muito tênue por causa disso. Porque as pessoas, na hora da necessidade, elas vão sim continuar, elas vão sim querer se expor ao risco, né? E aí, por causa dessa situação, é que a gente tem essas medidas provisórias que ficarão livres. O que chama mais atenção nessa medida provisória que eu acabei de comentar com vocês? Ela dá, na verdade, opção de todo empreendedor ou gerente de fábrica, né? Todas as empresas reduzirem o salário do colaborador, dá a opção da gente suspender o contrato e dá a opção de adiantar as férias, tá? E como fica essa questão de redução de salários? Tem um teto limite, né, de rendimento que a empresa apresentou, de declaração que a empresa apresenta todo ano, né? Que nem a gente apresenta o imposto de renda, a declaração de imposto de renda, as empresas também têm que apresentar anualmente, né? O seu faturamento. E aí, dentro dessa proposta, o que o governo falou? Olha, a partir de 4 milhões de faturamento em 2019, a empresa tem que ser corresponsável na divisão desse custo. Abaixo disso, de 4 milhões e 800 mil de faturamento, eu consigo arcar com a outra parte que ela quer reduzir. Ou seja, ele liberou para a gente reduzir 25% do salário, 50% do salário e até 70% do salário. E essa parte que é reduzida, ela é paga para o governo sem nenhum custo adicional, né? Sem contabilizar a questão de impostos e tudo mais para aquele colaborador que vai receber. Porém, a gente tem um teto limite, né? O INSS, ele paga até 6.100 quando você vai se aposentar. Quando passa desse valor, aí eles liberaram para existir essa negociação desde que o sindicato participe, tá? Ou seja, as pessoas que ganham menos de 6 mil, elas conseguem fazer um acordo trabalhador e empregado, e as que têm um teto maior, por ser uma questão de padrão de vida que a pessoa já adquiriu e tudo mais, isso é negociável, tá? Sinceramente, aqui em Itapetininga eu não vi, eu só vi apenas uma empresa que reduziu, ela reduziu em 50%, uma empresa grande, nacional, porém, ela só reduziu por um mês, tá? E ela teria 60 dias, ou seja, tudo que foi proposto, né, nessas emendas, ela tem prazo, tá? Então, se eu quero reduzir o salário do meu funcionário, eu só posso reduzir isso por 90 dias, tá? Mais que isso, eu já usufruí dessa opção, eu tenho que arrumar outros meios para causar menos danos para os meus colaboradores. Então, não é uma opção que é muito viável, né? Eu tenho um tempo para cumprir ela, porém, nem sempre a gente sabe que vai terminar daqui 90 dias, daqui 60 dias, né? Tem gente que fala que a pandemia só vai terminar em dezembro. Então, não foi uma opção das mais utilizadas pelos RHs, mas é uma opção que existe e é legal vocês saberem que ela existe. A segunda opção, né? Ela fala sobre a suspensão do contrato de trabalho. E isso gerou muita dúvida e o pessoal ficou até receoso, porque, poxa vida, como que vai suspender o meu contrato de trabalho? Né? Por que existe essa suspensão? Não sei se vocês sabem, mas quando você manda um funcionário embora, você só pode recontratá-lo daqui 6 meses, né, Gé? Uhum. E aí, eu não posso recontratá-lo antes.
Então, com a suspensão, eu tenho 60 dias, ou seja, 2 meses que eu posso suspender esse funcionário, porque a minha empresa parou ou porque ela está funcionando part-time, né? Reduzir o número de pessoas que estão trabalhando. Então, eu posso suspender por 60 dias, desde que eu garanta que os próximos 60 dias, que quando ela voltar, ela ainda permaneça no emprego. Então, não foi feito à toa, né? Tem dois pesos, duas medidas ali para que garantir que o colaborador também se sinta seguro a hora que ele voltar. Ah, suspendeu o meu trabalho por 30 dias. Ok, os próximos 30 dias que você voltar a trabalhar, você tem essa estabilidade para se manter dentro da empresa. E o legal é que essa suspensão, ela é paga como se fosse um seguro-desemprego pelo governo, tá? Então, o colaborador durante a suspensão não é como se fosse uma demissão. Ele vai ser comunicada a suspensão e ele vai receber o seu salário normalmente, só que pelo governo como se fosse um seguro-desemprego, que também é uma opção legal, mas a gente só pode usar ela por 60 dias, né? Por isso que também, não é tão viável de ser usada e a gente não viu tantas pessoas usando, né? É legal como RH apresentar essas possibilidades, porque ambas são possibilidades para empresas que estão tendo faturamento afetado. E aí, quando tem o faturamento afetado, sempre uma das primeiras estratégias é cortar funcionário. Então, a ideia dessas emendas é que não corte funcionário, né? Porque para a pessoa, no meio de uma pandemia, ela ficar sem o salário é inviável, sem a estabilidade também é inviável, porque já gera uma pressão psicológica o fato de existir uma pandemia, de existir um risco de morte, né? Para a pessoa, para a família, enfim, é um momento instável. Então, é um jeito de ter uma estratégia, por mais que seja, que nem a Tati falou, não é é por curto período de tempo. Você não vai poder suspender por vários meses ou não vai poder fazer esse acordo, né, de redução de salário por vários meses. Mas para uma empresa que está com faturamento afetado, às vezes 1, 2 meses que ela consegue fazer isso já ajuda a se manter e não falir, né, se reprogramar ali financeiramente. Então é legal como RH a gente apresentar essas possibilidades e decisão para os proprietários ou para a área mais estratégica da empresa, para saber que são possibilidades aí para conseguir manter a saúde, né, da empresa. Sem Exatamente. prejudicar ninguém. Até porque se o funcionário ele começa a trabalhar muito sob pressão, a rentabilidade e a qualidade do processo toda cai, né? Então, se a gente quer qualidade no atendimento, se a gente quer qualidade no processo que a gente está executando dentro da empresa, a gente tem que gerar bem-estar. Então, recursos humanos não é só fazer folha de pagamento, né? Então, sempre que eu falar com vocês, vocês vão ver batendo nessa tecla. Não é, o recurso humanos não é só para você ir reclamar para ele que seu pagamento está errado. É ele que cuida da sua saúde emocional, da sua saúde física dentro da empresa. É ele que fica rebolando com todas essas emendas para que todo mundo saia ganhando, né? E é muito positivo isso nessa pandemia, porque a gente vê que pessoas estão se destacando realmente por dar soluções, né? Nos grupos de RH aqui da cidade que eu participo, você vê que o pessoal se comunicou bem, buscou alternativas, porque é um momento novo, é um momento de se ajudar. E aí, os outros setores começaram a enxergar o RH com outros olhos, né? Opa, peraí, ele está preocupado comigo, de verdade, né? Não é só para montar a CIPA ou só para montar, né, o Dia Internacional da Mulher e dar uma lembrancinha, né? Então, é muito mais forte que isso. E às vezes as pessoas acham que isso é pouco, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Então, o RH está lá, na linha de frente, trabalhando com tudo isso e nunca é reconhecido, né? Fala, poxa, mas é uma comemoração, mas é uma valorização, isso faz parte do clima organizacional. Sim. É a mesma coisa agora. Quem está trabalhando está vendo cada vez mais as pessoas se preocupando. E como é que você está? Né? E como é que está a sua saúde? Então, questões como essa vem ficando mais fortes, né? Eu lembro até que uma pessoa aqui da cidade,
ficou super chateada, porque ela não sabia o que fazer, as emendas ainda não tinham sido aprovadas, e aí ela achou justo mandar embora os funcionários para que eles pudessem receber o seguro-desemprego, porque ela não sabia como ia ficar a situação da empresa. Então, olha o cuidado. E aí algumas pessoas criticaram. Mas daí eu falei, mas olha o cuidado que ela está tendo. Ela sentou um a um e conversou, olha, pessoal, como não tem nada pronto ainda, não tem nada, nenhuma coisa que tenha sido votada, eu vou começar os desligamentos de vocês aos poucos, porque era um ramo de atividade que eles tiveram que fechar as portas. Mas eu estou fazendo isso para você e sua família poderem ficar bem durante essa pandemia. Você vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Então, assim, o cuidado de sentar e tentar avaliar a situação num todo para fazer o melhor para o funcionário, né? E ela realmente fez o certo, porque era uma coisa que a gente achava que era 2 meses, né? 1 mês ia passar. Quanto tempo já está se estendendo? A gente está indo para o 6º mês, né? Sim. Então, assim, foi a melhor alternativa que ela achou, porque não ia entrar receita para a empresa, né? Então, em algum momento, a empresa teria que mandar eles embora. E aí ela resolveu sentar um a um e conversar com o pessoal sobre isso para que eles tivessem os seus direitos resguardados. E ainda fez ressalvas, olha, o acerto que está sendo feito, guarda esse dinheiro, porque a gente não sabe quando que vai passar a pandemia para você e para sua família. Então, olha o trabalho orientativo que estava por detrás de tudo isso. Não é só mandar embora o funcionário, né? E a gente tem a vantagem aqui na nossa cidade que a gente não tem empresas tão grandes. E por mais que a gente tenha, Itapetininga é assim, né? Metade é parente, a outra é conhecido, né? Então, a gente não tem por onde escapar. É legal porque obriga você realmente ter esse tato humano mesmo, que em algum momento você vai encontrar com aquela pessoa, né? E isso valoriza cada vez mais o trabalho do RH mesmo, o trabalho bem feito, né? O trabalho de dar feedback. Porque a gente também encontra muitos RHs que ainda não tem esse feeling de dar um retorno numa entrevista, né? Eu li hoje, até recomendo para vocês, se vocês não tiverem, fica a dica. Não sei se conhecem o LinkedIn, é uma ferramenta que o pessoal divulga o currículo online. E lá o pessoal conta N histórias. E hoje, por coincidência, eu abri e me chamou a atenção uma história de uma moça falando que foi contatada pela Natura e que ela achou excepcional o tratamento que ela recebeu por telefone, porque ela recebeu 5 ligações de 5 empresas diferentes querendo contratá-la para um cargo estratégico da empresa, e a fala dela para todas foi: olha, estou no meu 7º mês de gravidez, daqui a pouco minha filha vai estar saindo, a gente vai curtir um momento só nosso, eu vou entrar de licença maternidade, mas queria deixar as portas abertas para que numa próxima oportunidade eu possa estar conversando com vocês mesmo. E o que ela escutou das 5 RHs que eram mulheres é que eles precisavam, que no momento então ela não servia, porque eles precisavam de alguém competente para a vaga e capaz para a vaga. Meu Deus. E aí o retorno que ela teve da gestora da Natura foi totalmente diferente. Ela teve a mesma fala, e aí a gestora da Natura falou: parabenizo você, espero que sua filha venha com bastante saúde, e se é que te interessa saber, dentro da empresa nós temos um berçário para as nossas colaboradoras. E no momento mais oportuno, a gente espera entrar em contato sim com você novamente. Então, olha a diferença. A diferença. Né? A diferença do trato. Podia ser uma empresa que nem tivesse o berçário, mas que falasse: poxa, mas vamos conhecer nossa proposta, que legal, né? Não há necessidade de você diminuir qualquer situação que a gente esteja passando, né? É a mesma coisa a gente vê hoje, nessa situação de pandemia, muita gente desesperada aceitando qualquer salário, né? A lei da oferta e da procura está, mas, né, a gente sabe que tem bastante gente desempregada.
Porém, a gente tem que pensar que os sindicatos, a hora que eles voltarem a atuar, isso é totalmente desvantajoso, porque existem pisos, existem negociações de salário, e se você não cumpre, você está gerando passivo trabalhista. E mais que isso, você está gerando trabalho escravo, né? Em pleno século XXI, né? Mas a gente ainda tem essa situação. Então, e assim como existem RHs que estão se mobilizando, a gente tem pessoas que talvez não entendam tanto do assunto e estejam se aproveitando dessa questão, né? Então, por isso que a gente tem essas emendas. Por isso que cada vez mais, enquanto a situação vai se estendendo, as emendas vão mudando, porque a gente vai vendo que existem pessoas que burlam, né? Uhum. Assim como qualquer lei, né? As pessoas burlam a lei, que dirá as emendas que são tentativas de fazer a economia rodar e de dar liberdade para que o colaborador consiga estar executando seu serviço e não seja mais uma pessoa desempregada no país, né? Uhum, sim, eu acho que é legal complementar o que você estava falando, que a gente, como RH, a gente sempre precisa saber alinhar, né? Saber alinhar o que é importante para o colaborador com o que é importante para a empresa, porque a empresa ela só vai ter resultados se ela tiver as pessoas. E se a gente pensar no momento agora de pandemia, se a pessoa começar a ficar muito preocupada, se ela entra sei lá, numa crise de ansiedade, de preocupação, com família, com várias coisas que estão acontecendo, a gente, como empresa, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber ter um cuidado. Às vezes, fazer um afastamento ou ver uma dessas estratégias que é a pessoa reduzir a carga horária dela para ficar um pouco em casa, saber dosar isso com todos os funcionários, porque são pessoas. E a gente, como empresa, a gente precisa de resultado. Então, é saber equilibrar, entender a pessoa e entender como criar um ambiente favorável para ela oferecer o resultado dela, porque a empresa sem resultado ela também não vai existir e num longo prazo daí não vai ter mais todas essas famílias que dependiam dessa renda, a família, os proprietários, enfim, todo mundo que dependia dessa empresa não vai ter isso mais. Então é sempre saber dosar esse equilíbrio para encontrar o resultado de uma forma que seja justo e confortável também para a pessoa, porque é esse casamento que faz dar certo, né? E agora, em tempo de pandemia, a gente ter essa sensibilidade de olhar isso, de aproveitar as questões que estão saindo, de ficar por dentro das possibilidades, enfim, ter um feeling, né? O feeling que a Natura teve, por exemplo, de entender a pessoa, porque com certeza, se essa pessoa ela for contratada mais para frente na Natura, com certeza ela vai querer dar o melhor dela lá, porque por mais simples que tenha sido, foi um trabalho de empatia, de você entender a pessoa e fazer esse equilíbrio. A empresa precisa de uma pessoa competente com o currículo que ela tem, e ela precisa de uma empresa que entenda que ela é mãe, porque a vida dela por fora também existe, apesar da vida profissional. Então, em conjunto com a vida profissional. Então, é essa sensibilidade, por isso que o RH é tão importante. Sim, exatamente. Em algumas palestras que eu dou, eu costumo falar, né? Antigamente a gente tinha muita visão de. Vocês já até devem ter ouvido falar aquela situação de quando você entra da empresa para dentro, pôs o pezinho aqui dentro, deixa os seus problemas pendurados na árvorezinha, entra trabalhar sem pensar em nada. A hora que você sai, você veste seus problemas e você resolve eles lá fora, né? Não existe isso, né? Né? A gente se sou eu Tatiane mãe, sou eu Tatiane irmã, sou eu Tatiane filha, sou eu Tatiane profissional. A gente não consegue separar, né? A gente é um todo, a gente é um completo, né? Então, cada vez que a gente fala em sensibilizar e entender o outro, isso a gente tem que pensar que é a forma que a gente gostaria de ser tratado, né? E ainda mais quando a gente está falando de gestão. Se existe a necessidade da gestão, é exatamente por isso, porque as pessoas precisam ser ouvidas, né? Nós fomos criados para pertencer a algo, para fazer parte de grupos, né? E isso é essencial para que a gente sobreviva. A gente vive em comunidade, né? Tanto que as pessoas que vivem isoladas, a gente já tem, né, filmes e documentários que falam que o comportamento fica totalmente agressivo, fica totalmente diferente, né, do que é usual. Então, dar valor, dar essa chance também, porque por mais que a gente tenha que ser, a gente é humano e a gente
queira que a coisa aconteça de uma forma humana, a gente também tem que ser consciente que a empresa é uma troca, né? A empresa só existe porque ela tem que gerar lucro. Ela não existe para dar emprego para a gente. Ela existe porque ela tem um propósito de lucro. Porém, quando eu, Tatiane, aceito ser funcionária daquela empresa, eu estou falando que o quê? Que eu tenho que dar o meu melhor e eu aceitei aquela proposta, né? Então, toda empresa é que nem um relacionamento, né? Qualquer relacionamento. No começo, são tudo flores, ninguém vê defeito. Depois de um ano, começa aí, mais ronca, né? E assim vai. Aí a gente começa a olhar os defeitos. Ih, mas tem o fulano que eu não gosto dentro da empresa, mas tem o ciclano que foi grosso, e por aí vai. Então, como todo relacionamento, a gente tem que remanejar e buscar o máximo de empatia mesmo entre as pessoas, né? E como você está com pessoas muito diferentes, de vários lugares diferentes, é sua função mediar com que a coisa aconteça de uma forma mais amena, que nessa pandemia as pessoas entendam que elas também são importantes, apesar de elas estarem continuando trabalhando, porque quantos lugares, que nem a Gé, trabalha no mercado, o mercado não fechou, muito pelo contrário, né, Gé? Aumentou o fluxo. Sim, Né? Porque sim. as pessoas, você fica na casa, você faz o quê? Você vai comer, né? Eu Então, estava contando, estava compartilhando com os amigos que o que aconteceu é que o novo lazer agora é ir para o supermercado e cozinhar em casa. Então, as pessoas, a gente aqui passa por um momento atípico, né? Enquanto tem um monte de, não posso nem reclamar, né, em relação a isso. Mas enquanto tem um monte de empresa fechando, a gente está aumentando venda, a gente teve que contratar funcionário. O que é bom, né? Porque o pessoal está precisando de trabalho também. sim. Mas o novo lazer, né, que eu brinco assim, conto com meus amigos, é isso, é cozinhar em casa. Então, mudou tudo. As pessoas aqui, nossa, esses dias faltou estoque de farinha de trigo, porque a gente tinha um padrão de compra e de repente a gente seguindo esse padrão de compra faltou, porque todo mundo começou a fazer pão, fazer bolo, aí que a gente teve que reestruturar esse padrão de compra de farinha de trigo, porque não estava dando suporte mais. Tipo, só um exemplo aleatório, E mas... tá todo mundo redescobrindo as partes da casa que nem usava antes, né? Sim, E isso é positivo porque, né, tá gerando uma introspecção, mas ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que estão na casa porque estão numa situação de desemprego, né? E a campanha é muito bonita, fique em casa, porém a gente não pode falar isso dos entregadores, do pessoal que trabalha com atacado de alimentos, né? Com o pessoal que está na linha de frente trabalhando com enfermagem, medicina. Então, imagine o como fica o psicológico dessas pessoas, escutando que elas têm que ficar na casa e elas têm que e o serviço que elas executam está só aumentando o fluxo, sim. né? No começo aqui, só para ilustrar o que você está falando, eu tive bastante funcionário que ficou mal, pessoas mais sensíveis, com o tanto de informação falando que tinha que ficar em isolamento, os riscos que existia da contaminação do Covid, as pessoas começaram a ter crise de ansiedade, começaram a ter falta de ar, começaram a ter, ou ter sintomas que acho que é meio psicológico, assim, na preocupação da ansiedade. Então, assim, tudo isso a gente tem que lidar. A gente, como RH, precisa ter esse feeling para lidar e conversar com as pessoas e acalmar e, às vezes, até dar esse espaço para a pessoa, sei lá, procurar um médico para pegar uns dias de atestado para se acalmar, porque a gente precisa dessa pessoa. E são funcionários bons, são funcionários que dão resultado, que a gente confia, mas que a gente está vendo que está num momento sensível, enfim. Mas para ilustrar o que você estava falando, como que as pessoas reagem, né? De saber que elas têm que estar aqui na linha de frente, tem que estar aqui porque as pessoas precisam comprar comida, vão ter que continuar trabalhando normal, com as devidas proteções, sim, mas vão continuar trabalhando normal. Exatamente. E aí ficou que a questão maior que foi uma pressão muito grande, principalmente da mídia, né? E por mais que a gente esteja numa era de informação, a informação mais fácil que a gente tem para as pessoas que são leigas e de entretenimento é o WhatsApp, Instagram e Facebook, né? Então, hoje se fala muito de fake news, né? Principalmente nas propagandas, a gente vê que o pessoal está batendo bastante nessa tecla. Mas é isso que assusta o pessoal,
né? Aí agora imagine, né? Quem tem família, quem tem um cuidado a mais com o filho, como é que não fica, né? Como é que vem trabalhar, seja qualquer setor, né? Então, por conta disso, surgiram dentro das normas regulamentadoras, pessoal, que é até interessante vocês saberem, algumas solicitações, né? Por exemplo, da obrigatoriedade do uso de máscara no ambiente de trabalho, né? Para proteção do colaborador, né? Álcool em gel e tudo mais. Houve-se também um plano de contingência de Covid-19, isso está começando a ser feito em todas as empresas, tá? Isso é novo, na verdade, de 2 meses para cá, porque é o que eu falei para vocês, adaptações, porque nós estamos vivendo numa nova realidade, né? E nós somos um país que não tem 100% saneamento básico, e nós estamos falando de uma epidemia que tá todo mundo mandando o pessoal lavar a mão e usar álcool em gel, mas tem gente que esquece que tem gente que não tem acesso a saneamento básico, né? Sim. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, as medidas começaram a ser alteradas e começaram a haver essas exigências, porque hoje o Covid-19 ele pode ser, sim, considerado uma doença adquirida no ambiente de trabalho, aquelas que se encaixam em saúde ocupacional, que o pessoal se afasta, sabe? Então, ele também pode ser considerado, desde que o colaborador comprove que estava exposto ao risco e que a empresa não teve os devidos cuidados. O que seriam esses devidos cuidados? Vamos falar da gela no supermercado, né? Máscara para todos os funcionários, limite de pessoas entrando dentro do mercado reduzido, espaçamento em fila. O que mais que você fez, Gela? Cronograma de limpeza. Então, o que já era feito antes, agora a gente tem cronograma de limpeza para limpeza de balcão, higienização de banheiro, de carrinhos, de cesta, toda uma questão, toda uma questão de conscientização interna. A gente começou a fazer medição de temperatura também, por garantia, porque a gente teve um caso suspeito, não foi comprovado, e aparentemente não foi, mas não é. Mas em função disso, a gente achou importante começar a fazer essa medição de temperatura, porque se tem casos próximos aqui da cidade, do nossa localização aqui, no nosso bairro, tem casos de clientes nossos que já estão contaminados. Então, a gente está fazendo isso porque, além de ser uma proteção, né, para uma questão trabalhista futura, né, que pode ser um problema, pode vir a ser um problema, mas mais do que isso é uma preocupação interna, né, com as pessoas. Porque se uma pessoa pega, o índice de contaminação é alto, então se uma pessoa aqui pega, ela pode passar para outras, e assim, bem ou mal, é como parte da nossa família. A gente convive com as pessoas, a gente está ali 8 horas por dia. Aqui em mercado, a gente está 10 horas por dia com a pessoa. Então, a gente se preocupa, a gente sabe que tem uma família, a gente sabe que tem várias coisas. Então, vai até além da questão trabalhista e das fiscalizações, né? Porque estão acontecendo também. E é até importante falar que, como recursos humanos, a gente vai estar recebendo fiscalização. Aqui na loja, a gente recebeu 2 fiscalizações indiretas que fala, que é por e-mail. Então, eles dão uma listagem de documentações que tem que apresentar, como está sendo feita essas higienizações, como está sendo feito essas separações para manter a distância entre os clientes, a medição de quantidade de pessoas dentro da loja, enfim. Então, a gente tem que mandar relatório para comprovar tudo isso. Então, além de ser uma preocupação com fiscal e com proteção a futuros problemas trabalhistas, é uma preocupação interna em manter todo mundo bem, todo mundo são, inclusive eu, inclusive minha família, né? Porque essa empresa é minha família, e todo mundo que trabalha aqui, que a gente considera família também, porque empresa familiar é assim. Mas, assim, é todo esse cuidado, né? Então, esse plano de contingência é um negócio que a gente tem que abraçar mesmo. Virou prática, virou parte do processo e a gente tem que levar super a sério, porque às vezes é o que vai fazer diferença ali de manter todo mundo bem. Sim, e olha que louco, né? A gente tem que ter uma cobrança, né? Não no seu caso, mas existem alguns lugares que existem essa cobrança exatamente porque elas não são aplicadas, né?
Então, olha como são esses decretos e essas normas. Elas cada vez se ajustam mais para que você se proteja contra você mesmo, né? No caso de uma empresa que não está com as questões de proteção em dia. E a gente tem, infelizmente, a gente tem pessoas que ou por falta de conhecimento ou porque não querem mesmo, elas não resolvem não cumprir e não ter esse trato com as pessoas, né? Não vê que é um custo também, né? Parece frio a gente falar assim, nossa, eu não quero que o meu funcionário não se contamine por causa de uma questão trabalhista, mas por causa da família, assim, da família dele, por ele fazer parte da nossa família, mas também tem um outro lado, que é o lado do custo da empresa, né? A gente tem que lembrar sempre que é uma troca. A empresa me contratou para que eu gere os resultados que ela precisa. E aí, se eu não estou disponível, estou afastada, é um custo que ela tem para me afastar, é o custo que ela tem, talvez, de outra pessoa que trabalha junto que entra numa situação de ansiedade porque o colega que trabalhava do lado está contaminado, né? É um Mas custo que outras tem. contratações que vai ter que colocar no lugar para cobrir, porque tem uma equipe e uma escala, e se a pessoa não está afastada, você vai precisar colocar outra pessoa no lugar. Então, tudo isso tem que ser pensado mesmo. Tem que treinar a pessoa também, é outro custo, sim, né? Então, sim. assim, não é que ninguém seja insubstituível, né? Na verdade, como pessoas, nós somos insubstituíveis. Nossas funções, qualquer um aprende e faz. Às vezes até melhor que a gente. Sim. Mas a gente pensar nesse lado humano mesmo, porque às vezes não é nem o empresário, não é nem o gerente que está errado na situação. Às vezes a gente tem funcionários que não querem colaborar também com essa situação de pandemia, né? Que discordam e não querem seguir as regras que a gente tem agora de proteção, que são diferentes. E levam a questão mais para o lado político e pessoal do que realmente de ter efetividade, né? Mas Então, até nisso entra o nosso tato de RH, porque tem muita coisa envolvida. Então, se as pessoas criam sei lá, essa barreira de aceitação de um novo processo de higienização, ou de uso de máscara, ou alguma coisa assim, a gente tem que conseguir conscientizar e conversar, até mesmo com as áreas estratégicas, conseguir negociar com eles, mostrar que o custo de mais produtos de limpeza, de máscara, de, sei lá, uma sinalização, alguma coisa que tem que ser feito, ele é um custo muito menor do que um processo trabalhista num futuro, por causa de uma ou duas pessoas que se contaminaram e, sei lá, sofreram alguma coisa, uma consequência disso na saúde ou na família, enfim. Então, a gente tem que ter essa conscientização e saber negociar para que essas coisas realmente funcionem. Esses processos entrem, as pessoas acatem, enfim. você tocou num detalhe legal, Gé, que é o RH apresentar o custo-benefício. Por que às vezes a gente não vê muito RH que é ouvido pela empresa? Exatamente por isso, porque quando a gente vai apresentar alguma proposta dentro da empresa, a gente tem que sempre lembrar quais são os custos-benefícios, para que ela está lá? Para gerar lucro, ok. Então, eu tenho que apresentar o custo-benefício de todo o projeto que eu estou apresentando, né? Olha, tem uma norma? Tem, mas o que não é só a norma sendo cumprida, tem muitas coisas além, né? Qual é o custo de um funcionário doente? Qual é o custo de um processo trabalhista? Isso ajuda muito e dá muita força para o RH na hora que ele vai negociar qualquer coisa, né? E isso não só para o RH, né? A gente tem outras profissões que batalham, que as pessoas ainda encaram como custa algumas coisas, né? A parte de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, né? A parte de gestão de RH. Então, assim, a parte de logística. Então, a gente tem que ficar sempre atento, porque tudo é negociação na nossa vida, né? Desde o momento que a gente abre os olhos, a gente está negociando com a gente mesmo para poder levantar da cama. Então, o dia inteiro você vai ter negociações. E quando se fala de negociação, ela só é eficaz quando você apresenta um benefício por trás daquela negociação, né? Então, é importante isso, o RH coletar esses dados estatísticos, ver lá, quantos acidentes de trabalho teve.
me gerou tanto de custo o acidente de trabalho. Ou o Covid, ele pode ser considerado uma doença ocupacional. Então, ele é um acidente de trabalho. Quanto que vai me custar? Né? Sim, vou dar um exemplo meio bobo, mas eu acho que é legal para ilustrar. De a gente fazer a medição dos funcionários, né? Tem que ser aquele termômetro que é por laser, não sei como funciona, mas ele é uma arminha assim que você se aproxima da pessoa. E a média de preço dele é uns R$200. E aí, quando eu fui falar aqui que a gente ia comprar um termômetro de R$200, aí ficou todo mundo bravo, né? Falou assim, nossa, mas vai comprar um termômetro de R$200? Nossa, mas daí, imagina, se a pessoa tem febre, ainda vai mandar para casa. Nossa, mas você é maluca, por que você vai fazer isso? E aí eu falei assim, tá, mas daí você acha bom, beleza, não compra o termômetro. Aí uma pessoa chega aqui, um funcionário com febre, a gente não sabe, ele precisa trabalhar, ele não quer perder o emprego, tá todo mundo perdendo emprego, ele vai vir trabalhar mesmo tendo algum sintoma. A gente não sabe, ele passa para um, passa para dois, e aí que custo que a gente vai ter para afastar por 15 dias, 30 dias, 2, 3 funcionários, mantendo a remuneração deles, porque a gente vai ter que manter, mas contratando outras pessoas, porque a gente tem escala, então a gente não pode ficar sem 2, 3 funcionários, então a gente vai ter que contratar outras pessoas extra, treinar essas pessoas, preparar essas pessoas, registrar essas pessoas. Então, assim, será que um termômetro de R$200 e 1, 2 dias que a pessoa com febre vai ter que ir embora e a gente vai dar esse dia para ela, não sai muito mais barato do que esse problema num curto prazo, né? Fora uma questão trabalhista que pode dar, né? De uma pessoa vir a contrair o Covid aqui, lá para frente, entrar com um processo trabalhista. Então, assim, aí é lógico que eles deixaram, né? Então, aí o termômetro ficou barato. É barato, né? Sim, aí ficou barato a negociação, daí eles deixaram. Então, assim, é tudo esse conseguir mostrar assim. Eu vi que vocês estavam falando aí do termômetro aí. Tem muita gente que tem o Covid e não tem sintoma nenhum e nem febre. Porque aqui em casa mesmo, o pessoal da casa tiveram. E a minha cunhada não teve febre nenhuma e sintoma nenhum e deu positivo dela. Legal, Larissa. É Larissa, né? Simone. Simone, obrigada aí pelo seu comentário. Então, o que acontece? Quando a gente fala em segurança do colaborador, a gente está falando muito em prevenir, mas nem tudo vai ser 100%. É que nem um EPI, um equipamento de proteção individual. Ele não vai garantir que vai proteger você 100%. Porém, ele vai amenizar toda essa situação. Então, assim, como existem pessoas que têm sintomas e pessoas que não têm, a gente tem que agir com as ferramentas básicas que a gente tem, tá? Se eu tenho ferramentas para usar e identificar o máximo de situação, ótimo. Mas eu nunca consigo sanar 100% a situação de risco, que é o caso do Covid, porque as pessoas estão conhecendo agora a doença, né? Estão conhecendo até os testes, né? Então, assim, é tudo muito novo, foi tudo muito rápido, né, com essa pandemia. Então, apesar de não garantir 100%, é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, se a gente tem a melhor ferramenta, a gente tem que usar, né? Vai ser eficaz 100%? Não vai, porque é como você falou, tem gente que não vai, tem gente que vai ser assintomático. Porém, aquele assintomático pode passar para outra pessoa que venha a ter sintoma. Então, eu tenho que garantir de alguma forma que eu estou tentando, tá? Então, se eu estou tentando, é muito válido. Sim, vai proteger para um processo trabalhista depois, como Exatamente. empresa. Porque, pelo menos, você está usando de todas as ferramentas que você tem de informação, de todas as ferramentas que estão sendo colocadas como obrigatórias para se proteger. Se você fez isso, top. Agora, se você deixa passar alguma delas, você, de certa forma, está negligenciando o seu colaborador. E isso gera um passivo trabalhista, tá bom? Mas legal, muito legal o comentário que ela fez, porque realmente, como é tudo muito novo, a gente vai ter situações de pessoas que pegaram Covid e nem sabem. Sim, assim, o que vai acontecer, até num caso, por exemplo, de uma pessoa sintomática, ela pode acabar passando. Então, pode ser que ela não pegue, mas uma ou outra pessoa, sei lá, no contexto aqui do supermercado, por exemplo, às vezes pode vir a ter sintoma. Então, é legal da gente medir, né? Porque se uma pessoa tiver sintoma, a gente já vai conseguir entender que tá por aqui, que a gente precisa trabalhar, ou trabalhar mais afastamento,
ou perceber melhor sintoma, ou qualquer coisa assim. Até Mas é o que você falou, né? Até Tipo, mesmo a se gente for o usa cliente, você flexibilidade. consegue alertar que ele está com febre e ele nem estava sentindo, né? Sim. Sim, tudo isso. Então, assim, nunca a gente vai ser 100%. Se a gente conseguisse prevenir todos os acidentes de trabalho, seria uma maravilha, né? Não teríamos passivo trabalhista, mas daí também não tinha RH trabalhando, né? Então, assim, a gente trabalha porque trabalha sempre com minimizar danos. É sempre essa palavra. Zerar, a gente nunca consegue, né? Até porque, às vezes, a gente não tem cuidados dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, sempre deixa alguma tomada exposta para uma criança que já, ou quando é criança, enfia o dedinho na tomada. Então, assim, é redução de danos só. O que vai acontecer é de cada um, né? É muito relativo. O ser humano é uma máquina maravilhosa que a gente está se descobrindo ainda tem muito por descobrir. Então, tudo que a gente pode fazer para minimizar, ele é aceito como proteção, ele é aceito como uma resposta de uma atividade, de uma ação trabalhista, né? Então, nesse momento e em todos os momentos, tá, pessoal? Quem trabalha com RH é minimizar os danos. Porque é imprevisível o que o outro pensa, é imprevisível o vírus, é imprevisível, N situações são imprevisíveis, né? Mas muito bacana. Obrigada aí pela colaboração, viu, Simone? Uma coisa que perguntaram para mim, que eu fiz a caixinha lá no meu Insta. Vamos lá. Se pode ocorrer férias e feriados e os feriados durante a pandemia, tá? Isso ainda está funcionando como a CLT. A CLT fala que nós podemos adiantar férias e fazer férias coletivas, tá? Porém, na CLT ela deixava bem claro que era no máximo 2 vezes por ano. E agora isso ficou mais em aberto, essas férias adiantadas e feriados. Apesar dela ter um prazo também de 90 dias, tá? Então, assim, a férias... não tenho ainda 12 meses de trabalho, mas ela pode ser adiantada porque é uma situação emergencial, tá? É a mesma coisa que vai acontecer quando a gente vê férias coletivas, a gente vê muito montadoras, né? Final do ano para de produzir peça de carro. Então, assim, por quê? É um período onde tem uma queda de compra desses produtos e daí eles têm que reduzir a produção. Por isso existem as férias coletivas. Com a pandemia vai ser do mesmo jeito. As férias também podem ser coletivas e os feriados também estão liberados para emendarem. A gente viu isso há meses atrás, que São Paulo emendou uma semana bonita, adiantando todos os feriados. Só que enquanto RH tem um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o respeito à etnia e cultura de cada um. Então, se é um feriado santo, se é um feriado relacionado à cultura do seu colaborador, tem que existir essa negociação, tá? Porque a gente tem que respeitar quais são as crenças dele, né? Então, é um feriado santo que ele não abre mão, ok? Então, aquele feriado ele não vai trabalhar, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha essa flexibilidade, existe uma flexibilidade preocupada com o bem-estar do funcionário sempre, tá? Então, não tem como essa flexibilidade ser uma flexibilidade que impõe as coisas, né? A gente está falando de um país que tem uma diversidade cultural gigantesca, né? E respeitá-las é muito importante, exatamente porque a gente volta a falar da mesma coisa que a gente está falando desde o começo. Porque quanto mais o funcionário se sente parte da empresa, quanto mais ele se sente acolhido, melhores são os frutos, melhores o resultado que eu tenho dele dentro da empresa, tá? Então a gente tem essa flexibilidade, mas respeitando a cultura desse funcionário. Essas negociações, elas estão podendo ser feitas agora de patrão para funcionário, sem o sindicato, mas também, se uma das partes não se sentir à vontade de fazer essa negociação, ela pode ser feita, sim, com os sindicatos, tá? Ela fica livremente aberta aí para
para a negociação entre empregado e funcionário. E aí, tem gente que vai falar assim, nossa, mas como que eu vou negociar e colocar o sindicato na jogada se agora está todo mundo em isolamento? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, virtualmente, tá? Então, como a gente tem várias ferramentas virtuais, é pelo celular, é pelo notebook, isso gera a possibilidade, sim, do sindicato participar de uma negociação quando o colaborador não se sente 100% à vontade. O que eu não vejo muito que está acontecendo, exatamente por isso, porque as pessoas estão demonstrando mais empatia. E quando se tem empatia, a gente se sente mais à vontade para negociar até mesmo as nossas horas de trabalho, se vai ser home office, se não vai ser. O que eu vejo bastante, o que eu vi bastante, não pela situação em si, porque a situação de ser mandado embora, de ter que dispensar um funcionário, nunca é agradável, né? Mas tem um cliente nosso que teve que dispensar cerca de 300 funcionários. E a fala de todo mundo na portaria, eu acompanhei alguns saindo, e a fala de todos eles na portaria era de agradecimento e falando que entendiam a situação da empresa naquele momento. Então, olha que diferente que é, né? Porque a gente vê na maioria o quê? Todo mundo saindo chutando balde, né? Se encontrar com o advogado na esquina, já arruma algum motivo para uma trabalhista, né? E a gente está na terra do direito aqui, né? Faculdade de Direito Tapetininga é o que mais tem, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? E aí as pessoas estão mais sensíveis em relação à situação, estão mais compreensivas, mas também devido à postura do RH, sempre vai ser assim. O RH é a carta de entrada, é o crachá, é a apresentação, é tudo dentro da empresa. Porque o cliente, quando chega, ele vai ver quem? O RH que vai encaminhar ele pela empresa, né? Teve algum problema para resolver na empresa, quem vai resolver com pessoas? É o RH. Então, assim, é o contato direto da maioria das pessoas, né? E sem contar que são 300 funcionários da empresa, os 300 conhecem o RH, né? Então, todo mundo sabe exatamente quem é e vai se moldar muito pela postura. Eu costumo dizer que o reflexo dos seus liderados é o reflexo da sua gerência. Como é o seu gerente, é como são seus funcionários, como são seus colaboradores. Então, até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não que a gente tenha que estar feliz todo dia, né? Que ninguém é de ferro. Mas ter essa empatia e buscar sempre o melhor para os colaboradores é sem dúvida o essencial. Pelo menos começar escutando, né? Como você estava falando, que é questão trabalhista, essas coisas bem... a gente faz como fala? A gente toma atitudes de precaução, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, eu queria dizer que a minha mãe, ela tem muito esse tato de comunicação aqui, né? Então, assim, todo esse contato que precisa para conversar, para entender, para dar feedback. E eu acho que essa postura que ela tem, né? O mercado tem 21 anos. Nesses 21 anos do mercado, a gente teve um único processo trabalhista. E eu conheço empresa que em poucos anos, 2, 3 anos, já tomou 3, 4 processos trabalhistas. Então, assim, um supermercado que gira muito funcionário, né? A gente tem sempre uma quantidade grande de funcionário. Hoje a gente já tem quase 30 funcionários aqui registrados. Então, assim, nessa quantidade de pessoas, conseguir entender eles e conseguir ter um bom relacionamento, eu acho que é um troféu que a gente ergue. O fato de, em 20 anos de história, a gente só ter tido um processo trabalhista, que a gente entrou em acordo e ficou tudo bem. Mas esse cuidado precisa, esse feeling, essa comunicação, de entender, de mostrar, de colocar sempre o lado da empresa, mas entender o lado da pessoa, né? Que nem no caso da demissão, entender que a pessoa vai ser demitida e que isso gera um estresse emocional, de preocupação com o futuro, enfim. Então, saber entender, ou ter essa empatia para saber conversar com a pessoa, ter empatia para saber dar um feedback quando as coisas não estão muito bem, no resultado da pessoa não está muito bem. Tudo isso é muito importante, assim, para
para a pessoa, para o resultado que ela traz para a empresa e para a empresa em si, né? Para se manter saudável, para ter um ambiente agradável de trabalho para todos. Sim, e não é à toa isso que você está falando, Jé, porque todas as empresas estão buscando cada vez mais falar de clima organizacional. E o clima organizacional vem disso, né? Do trato fino com o colaborador, com o seu cliente interno. Ele vai ser a cara da sua empresa a hora que ele sair, nem que não seja um supermercado, né? Porque o supermercado você ainda tem contato direto, então eles são realmente a fachada da sua empresa. Mas falando de uma fábrica, quando você vê o comportamento de determinada pessoa, se ele não é adequado e ela está com o uniforme, ela está vestindo, ela está levando o nome da empresa negativamente, né? Então, por isso que é necessário conversar, dialogar. A palavra sensibilizar, ela tem que estar muito, muito firme dentro da empresa, muito enraizada, né? E a gente só consegue fazendo isso através da repetição, né? Porque o ser humano é maravilhoso, mas ele só aprende de duas formas, né? Ou por um forte impacto emocional, que geralmente a gente aprende quando é a dor, né? Ou por repetição, né? A gente repete a palavra até a gente aprender a falar, né? Então são esses dois momentos. Então, para a gente enraizar alguma coisa que seja de cuidado e que as pessoas entendam a real importância do recurso humano, né, da ferramenta principal de trabalho que é o seu colaborador, a gente precisa bater nessa tecla mesmo, né? Olha, você é importante, essa máscara aqui é para o seu cuidado, para você usar, não é porque alguém tem que fiscalizar você que você tem que usar, né? E parece coisa boba que todo mundo deveria saber, e na verdade todo mundo sabe. Mas a gente precisa bater nessa tecla até que isso se torne um hábito, né? A gente está num momento muito delicado, a gente está numa situação que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, ou uns querem sair fazer festa, outros não querem nem ver ninguém. Tá todo mundo muito nos extremos. Cuidado, né? Imagine a pressão que não é para quem está trabalhando na área da saúde. Imagine a pressão que não é, que a gente comentou, né, de alguns funcionários que no começo todo mundo mandava ficar na casa e eles tinham que estar trabalhando, né? Então, ter essa função de dialogar mesmo, né? Porque a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que na nossa casa, né? 8, 10 horas trabalhando. Então, por que não tornar aquele lugar a sua segunda casa? Né? Você pode encarar tudo de duas formas, ou sendo um fardo, ou sendo algo que você realmente gosta de fazer. E quanto mais você aproxima as pessoas para você, que essa é a real função do RH, né? Trazer junto, fazer as pessoas estarem junto, vestindo a camisa da empresa, né? Acontece que o ambiente vai melhorando cada vez mais. Hoje, a gente tem várias revistas e as maiores empresas competem para estar nelas, né? Uma delas é aquela Você S.A., que ela faz uma lista das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Por que ela faz isso? Essa é a ideia mesmo, de você ter como vitrine o que você quer e quem ainda não é vitrine, saber o que a outra empresa faz de diferente para você fazer na sua. Então, tudo que dá certo, a gente tem que copiar sem medo, né? Nossa, deu certo conversar com o pessoal, fazer uma roda de conversa de manhã com o pessoal falando sobre o Covid. Não tenho problema com o meu funcionário querendo não usar máscara mais. Legal, mas para você chegar nesse estado, você fez isso semanalmente, você fez isso diariamente, né? Então, a gente ter essas referências positivas é muito importante. Aqui em Itapetininga, a gente teve algumas indústrias que fecharam, infelizmente, né? Outras que agora estão retomando, mas reduziram a carga horária. E teve uma outra situação que é muito falada, que é a do home office, né? E aí, tudo teve que mudar. Teve que fazer um adendo de contrato, porque na carteira de trabalho está lá, que você trabalha tantas horas por dia, mas que seu trabalho é dentro da empresa. Quando você passa a trabalhar na sua casa, é diferente, você tem que concordar com esse contrato, né?
e tudo muito bem registrado. Então, sempre que a gente vai falar de recursos humanos, de ação trabalhista, de situação diferente que a gente tem que se adaptar, tudo tem que ser muito bem registrado, tá? Então, é aquela coisa assim, né? Contrato de boca, né? Palavras ao vento. O que está registrado no papel, com uma boa orientação de um bom advogado, tem outro peso, tá? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que tomar também. Até mesmo essas orientações que estão surgindo novas, para todo mundo falar com os colaboradores dentro da empresa sobre o Covid, atualizar a informação. Aí tem gente que vai falar assim, Tati, mas atualizar a informação, esse a televisão atualiza. Tem gente que não está assistindo televisão, né? Então, assim, é obrigação da empresa fornecer essa oportunidade de conhecimento para o seu funcionário. Agora estamos na fase vermelha. Não, agora estamos na laranja. O que está flexibilizado? Então, essa parte de informar, ela também tem que ser registrada, assim como um treinamento, tá? Gé, quer complementar aí o que vocês estão fazendo? A gente recebeu uma fiscalização indireta, né? Eu já citei alguma coisa sobre isso. E daí, nessa fiscalização, eles pedem que a gente registre, né, todos os treinamentos. Então, entendendo que as pessoas, como você falou, tem pessoas que estão por dentro, tem pessoas que pesquisam para saber, tem pessoas que não. Então, sabendo disso, a gente precisa passar com todo mundo. Então, a gente montou uma comissão aqui, né, uma comissão do Covid. Aí eu refiz um treinamento com essas pessoas que se voluntariaram para essa comissão. Então, eu refiz o treinamento passando todas as informações básicas de sintoma, do que de como tratar, do que fazer em caso de sintoma, com quem falar. E passei para eles um manualzinho e eles replicaram. Daí, para a gente ter isso registrado, igual a Tati falou, a gente precisa ter para provar que a gente está fazendo. Então, todo mundo assinou, a gente elas refizeram esse treinamento com cada um, todo mundo assinou, então a gente tem assinado. Um treinamento que às vezes é uma coisa simples, que pode fazer diferença para a pessoa, porque ela vai ficar mais tranquila de saber, e às vezes até mais canais, né? Que nem a gente estava passando aqui para o pessoal, aquele telefone que no Ministério da Saúde disponibilizou um telefone, um WhatsApp, que as pessoas podem mandar mensagem lá e tirar dúvidas sobre o é, o que fazer em caso de sintoma. E às vezes só de ter esse acesso, às vezes para eles passou despercebido, para outra pessoa talvez já soubesse, já estivesse até usando, mas a gente como empresa, a gente sabe o que é importante, então é bom bater na tecla. Então é bom passar de novo a informação, mesmo que seja ali para na repetição algumas pessoas guardarem, ou às vezes até para uma pessoa que já recebeu aquilo ali, mas não guardou. Daí na segunda, terceira vez que ela percebeu que era importante e entendeu como funciona, enfim. Então, assim, aqui a gente está fazendo várias coisas, né? Porque até por proteção mesmo do pessoal, né? Um pouco a fiscalização que acabou incentivando a gente a estruturar melhor esse processo interno, mas a ideia é principalmente manter a segurança, porque cada vez mais está perto os casos aqui. A gente vê clientes que moram próximo daqui que estão, então a gente vira aquela preocupação também nossa, né? De como se proteger aqui. Exatamente. E só para reforçar aí para vocês, quando a gente vai fazer essas consultas, né, de todas as solicitações de fiscalização, tudo chega em forma de aviso, né, Jeff? Primeiro eles avisam que vai ter e solicitam que vocês façam alguma coisa. Então, nada é de sopetão, Sim. né? Ainda mais porque a gente não está numa época de contato. Nessa época está sendo tudo muito virtual. Porém, identificado que a empresa não está cumprindo com os parâmetros mínimos de saúde do colaborador e dos seus clientes, é óbvio que essa fiscalização vai atender, tá? Então, é uma adaptação nova, porém, a gente tem que sempre buscar os sites confiáveis, né? Enquanto RH, se você jogar no Google, vai ter um monte de site fazendo alguns comentários, fazendo interpretações diferentes da norma, da lei, falando de decretos que ainda não foram votados. Então, por isso gera muita dúvida. Então, sempre que vocês forem, enquanto RH, buscar fontes de informação, sempre buscar dos canais oficiais, né? No site do governo, do site da Anvisa, né? Do Ministério do Trabalho. Então, lá sempre a gente tem todas as informações. Basta a gente focar em resolver
toda essa situação, tá? Abrir um espaço também, porque assim como tem muita informação, né? Às vezes, não só como RH, mas às vezes em relação à pandemia, as pessoas, os funcionários, as pessoas que trabalham aqui, elas podem encontrar, né? Trabalham aqui ou trabalham com vocês. Elas podem encontrar alguma informação que não é verdade, então às vezes abrir um espaço para conversar, para tirar uma dúvida, para falar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa, às vezes até para mostrar, porque a gente já fica um pouco mais preparado com o que é verdade, com o que não é, e a gente pode, às vezes, acalmar, ou passar uma instrução, ou explicar alguma coisa. Então, abrir esse canal mesmo, assim, de comunicação, assim, de informação, né? Acho que é legal. Sim, sem dúvida, né? Ser um RH de portas abertas, né? Sim. Não é RH que fica lá dentro do aquário quadradinho, lá fechado e não recebe ninguém, né? Só fechando a folha. Só fechando a folha, né? E fazendo pagamento errado da turma. Mas ser realmente, né? Ser a função que é o nome da profissão, né? Recursos humanos, né? Porque até nessa hora, quem trabalha em indústria, principalmente, ou tem mais funcionários, sentiu bastante que as pessoas estão buscando informação, mas elas não têm realmente essa segurança, que nem a já falou. A gente, por buscar informação nos lugares corretos, a gente tem a oportunidade de estar dialogando e acalmando sobre a situação, né? E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês um resuminho sobre como ficam que a gente já comentou, mas só para vocês gravarem mais um pouquinho, tá? Peraí, tá? Deixa eu falar uma coisa importante. Pode falar. Teve algumas, não sei se são emendas que fala, né? Que teve, uma delas era para a questão do fundo de garantia, que era para parcelar. Como empresa, a gente parcelar o pagamento, então postergar, né? E pagar mais para frente. Como no começo a gente não tinha ciência, né, de como que ia ficar o movimento, a gente não sabia se ia continuar normal, se ia afetar, né, a gente aqui como comércio, a gente teve essa possibilidade, a gente postergou. Depois a gente teve algumas situações aqui, né, porque nesses meses não foi pago e algumas pessoas, elas conseguem resgatar mensalmente. Ou elas acompanham mensalmente para ver se está entrando, né, os direitos dela de ter o FGTS guardado. Então, a gente até teve uma situação aqui que a gente teve que conversar com a pessoa, às vezes, essa sensibilização até nisso, porque a pessoa foi receber e não tinha lá. A gente teve que explicar para ela que, como empresa, a gente fez esse parcelamento, que agora, em julho, que a gente está pagando, que era referente a março ou abril, se não me engano. Então, assim, ter toda essa sensibilização, esse contato com as pessoas, para esse canal aberto, né, para isso não virar uma possibilidade de uma fiscalização, de uma denúncia do colaborador. E a gente também entendeu as possibilidades do que a gente pode fazer, né? Às vezes, para a gente, o FGTS acho que está meio ligado com o RH, mas também está ligado muito com uma questão de caixa, né? Às vezes, para ganhar um fluxo maior ali, ganhar uma reserva, né? Para um momento que a gente não sabe se vai estar tudo bem ou não, enfim. Eu sei que acho que teve algumas questões, acho que INSS também, acho que teve algumas questões, eu nem sei como que está agora em relação a isso, mas que podia parcelar também, enfim, mas Na verdade, tudo que era de imposto, ele foi postergado, né? Exatamente para isso que você falou, já, para que a empresa tivesse um fôlego, né? Tanto nos impostos de notas emitidas das empresas em relação ao serviço prestado, como também do pagamento de FGTS, né, INSS. Por quê? Como houve essa flexibilização de redução para o governo pagar uma parte e a empresa pagar outra, o recolhimento também desses impostos eram parciais. Por exemplo, se eu ganho R$2.000 e a empresa usou um dos decretos para reduzir para 50%, uma das emendas para reduzir para 50% o meu salário, quer dizer que a empresa pagaria R$1.000 para mim e o governo complementaria com os outros R$1.000. Então, na hora dos recolhimentos, ele tem que recolher proporcional. Se a empresa me pagou 1.000, ela vai recolher o imposto sobre aquele valor de R$1.000, não sobre o meu salário total, porque eu estou recebendo ajuda do governo, tá?
Então, foram esses detalhezinhos, exatamente para isso, porque as empresas têm que ter fôlego de caixa, né? Tem que fazer um remanejamento para tentar manter o máximo de colaboradores e o fluxo funcionando, porque ninguém quer fechar, né? Sim. Todo mundo quer que as coisas rodem, que a economia gire também, né? Sim. Vamos lá. Então, só para a gente resumir tudo que a gente falou aqui. Aí, opa. Aqui, eu tenho uma tabela, essa tabelinha aqui, ela fala sobre os 3 itens sobre as principais emendas, né? Que seria a suspensão temporária do contrato de trabalho. Aqui vocês podem ver, né? Que ela deixa bem claro que só pode ser feita por 60 dias, tá? E que o colaborador vai receber 100% do seguro-desemprego ou 70% do seguro-desemprego. Por quê? Porque é uma questão de... É a mesma questão de quando você recebe seguro-desemprego. Quanto tempo de serviço aquela pessoa tem, né? Aqui, a redução proporcional da jornada de trabalho de 25%, de 50%, ó, todas no máximo por 90 dias, né? Então, assim, tudo reduzido nos termos acordado e celebrado proporcional à jornada de trabalho, tá? Devem ser mantidos, né, os benefícios, porque por mais que a questão do salário, os benefícios a empresa ainda tem que manter. O que são os benefícios? É tudo que você paga por centavos dentro do seu olerite, tá? Porque existe essa jogadinha também, tá, pessoal? Tudo que é dado pela empresa é direito adquirido, tá? Se eu falo hoje para vocês, todo mundo trabalha na minha empresa e eu falo hoje para vocês, olha, pessoal, eu vou dar uma cesta básica para vocês por mês e eu não cobro nada, nenhuma taxa por ela, é direito adquirido. Num momento de crise, eu não posso tirar isso de vocês, tá? Agora, se eu faço que nem a maioria das empresas, galera, eu forneço um convênio médico para vocês e vocês pagam R$ 10 por mês. É barato, não é? Quem não gostaria de pagar R$ 10 para um plano de saúde da família? Então, isso quer dizer que isso é um benefício. Se eu precisar, enquanto empresa, um dia tirar, você está pagando por ele. Por mais que eu pague a maior parte, você também está pagando. Então, é um benefício. É algo que eu posso tirar a qualquer momento, tá bom? Então, isso ajuda muito nessa questão. Porém, a gente tem que ficar atento que, mesmo com todas essas diferenças de emendas que a gente teve, isso continua valendo. Os benefícios têm que ser arcados pela empresa. Benefício não pode ser retirado, assim como as questões de direito adquirido, tá bom? Para que os colaboradores não tenham nenhuma queda no seu padrão de vida e nem nada que colabore com a saúde dele que seja tirado de repente, né? Porque quando a gente fala de benefícios, a primeira coisa que a gente pensa é num convênio médico, né? Num convênio dentário. E como a gente está falando de pandemia, tudo isso é caro, tudo isso encareceu, tá? Então, para que ele não perca mais esse direito, isso foi colocado dentro da emenda, que é uma obrigatoriedade da empresa, mesmo que ela reduza a jornada de trabalho, reduza salário, isso não pode ser reduzido, ok? Ok. Que mais aqui? Só para reforçar. O acordo, ele pode ser coletivo ou individual, como a gente comentou, né? E ele sempre pode ser feito agora com mais flexibilidade. Não precisa só do sindicato para fazer esse acordo, também pode ser feito de forma individual. E o principal que eu acho, que eu tenho certeza que é uma das vantagens, é que quando esses benefícios, quando a empresa use essas emendas, né, de suspensão e de redução, quando você voltar a trabalhar, o que acontece?
você tem garantido que você vai continuar dentro desse seu emprego pela mesma quantidade de tempo que ele foi suspenso ou reduzido, né? Ah, suspenderam 60 dias. Voltei a trabalhar, nos próximos 60 dias, eu tenho a garantia e a estabilidade que o meu emprego vai ser mantido. Pessoal, acho que essas eram as principais dúvidas. Jé, quer complementar alguma coisa aí para gente? Não, eu acredito que não. Queria agradecer a oportunidade, né, de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho e aprender também, porque bastante coisa até eu acabei estudando para poder falar aqui com vocês. Você me mandou algumas coisas, enfim, e explicou bastante coisa também, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, me disponibilizar, se alguém quiser conversar sobre, a gente tem que ser unido, né? Então, assim, tirar dúvida, conversar, como RH, entender, né, os problemas que as outras empresas estão passando, soluções que às vezes a gente teve que pode ajudar outras empresas, enfim. Então, me disponibilizo para trocar figurinha, para conversar, tirar dúvida, sei lá. E agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso, assim, para todo mundo. Eu que agradeço, Jé. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal aí, adicionar você, conversar com você? Pode ser. Eu tô como Jéssica Feliciano. Acho que é até mais legal vocês seguirem o do supermercado, né? Que é o Supermercado Feliciano, no Instagram. No Facebook também, Supermercado Feliciano. Só se atentem que é o Supermercado Feliciano de Itapetininga, que tem um Supermercado Feliciano em Santa Catarina, não é esse, é o de Itapetininga. Aí, acho que é fácil de achar. Supermercado Feliciano no Facebook, se vocês derem uma busca lá, vocês acham. E no Instagram é Supermercado Feliciano também. O Instagram, @Supermercado Feliciano. Aí lá vocês vão conseguir me achar, acho que é até mais fácil. E já segue a nossa página, já conhece. O bom é que já acha as promoções do supermercado e vai lá conhecer também, né, Jé? Com certeza, aí, em período de pandemia, todo mundo. A gente ainda precisa comprar, né? Então, se vocês quiserem, faz delivery. Então, já conhece o mercado. Então, é legal fazer essa divulgação também por isso. Legal, Eu já sou legal. cliente. Legal. Que bom! O legal é que já sabem também que é um supermercado confiável, porque você já falou que todas as medidas de prevenção que vocês fizeram lá, né? É verdade. Estamos fazendo mesmo. Tem cronograma de limpeza, tem plaquinha no mercado inteiro, até plaquinha de como lavar a mão nos banheiros. Se vocês forem, vai ter. Tá certo. Eu também agradeço, pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato comigo nas redes sociais, tá como Tata Iannacone. Se digitar Iannacone como se fala aí, vocês já me acham, tá? Também estou disponível para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar. A gente vai conversando. Estamos aí para compartilhar e para que as pessoas tenham mais realmente informação sobre o que é de direito dela e sobre como elas podem melhorar enquanto colaborador, enquanto gestor de RH, né, enquanto empresário, porque é o que a gente comentou, a gente não consegue, né, infelizmente, sanar 100% de todos os problemas, principalmente quando a gente fala de um vírus, de uma pandemia. Mas tudo que a gente faz para minimizar é muito válido, né? Essa força de vontade, essa vontade de querer que as pessoas melhorem é a essência do RH. Então, cada vez que a gente se preocupar mais com pessoas, com certeza vocês vão ter mais produtividade na empresa de vocês, vocês vão ter mais pessoas falando bem da empresa de vocês e sendo a porta de entrada para mais pessoas quererem trabalhar junto com vocês. Isso como pessoa e como empresa, tá? Então, que fique bem claro que nós somos a nossa microempresa todos os dias quando nós olhamos no espelho, né? Então, se tem alguma coisa que está faltando, a gente tem que se olhar com um olhar mais crítico para realmente tentar ajudar o outro, né? É um momento de compaixão e é um momento da gente ser mais humano, né? E valorizar também o profissional de recursos humanos aí que está rebolando para fazer tudo dar certo e amenizar todos os impactos que a gente está tendo, que não são poucos, né? Tá bom, pessoal? Então, me adicionem lá, Tatiane Iannacone, né? E a gente vai se falando.
Também espero que tenha sido produtivo para vocês. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer estar falando com vocês. É tudo muito novo, ferramenta nova, mas estamos aí nos esforçando para cada vez ser melhor para vocês, tá bom? E sejam bem-vindos. Quem quiser entrar em contato com a Anhanguera, a gente tem bastante curso que vai iniciar agora com preços bem bacanas, exatamente por causa dessa questão de entender que é um momento de se especializar e é uma oportunidade única que a gente está tendo descontos maravilhosos aí e espero poder contar com vocês também a cada evento que a gente faz para ter a comunidade junto com a gente, conhecendo os professores, conhecendo os profissionais que a gente tem aqui em Itapetininga, que a gente tem muita gente boa aqui para a gente bater papo ainda e tirar um monte de dúvida, tá bom? Deixa eu só deixar o meu Instagram também, porque se alguém quiser, né? Acho que é mais difícil achar no Facebook, né? Mas é Jéssica Feliciano. E no Instagram, eu acho que tá como Jess Feliciano, Jess Feliciano. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se quiser mandar pelo do mercado também, eu também consigo acessar ele. Então, eu também acompanho, pode ser, no Supermercado Feliciano, ou na página do Face ou no Instagram. E sei lá, se precisar de algum e-mail ou se quiser conversar alguma coisa, enfim, daí eu me coloco à disposição também. Mas é só para mandar o meu também, né? Porque, sei lá, já é mais um caminho para achar. É isso aí. Obrigadão, viu, pessoal? Obrigada, meninas. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gostei muito, viu, Tata? Arrasou. Obrigada. Foi muito bom. Parabéns. Eu gostei muito, bastante informação. Só veio nos ajudar cada vez mais. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Tchau. Só nós já, não? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Legal que na gravação da aula fica no final nós assim, silêncio olhando, né? Aí a pessoa assistindo, aí acaba e fica lá, as duas. Fica para esperar pessoas educadas, a gente espera todo mundo sair, né? Eu fiquei pensando, falei, deixa eu esperar a pessoa sair. E aí, Gé, o que achou? Foi legal. Legal que o pessoal participou também, né? Uhum. E acho que conseguimos deixar dinâmico, né? Para não ficar tão só informação, não ficar tão técnico, né? Porque às vezes o técnico fica mais cansativo. A gente conseguiu falar, acho que eu consegui dar alguns exemplos legais também, que às vezes como o pessoal que trabalha também, acho que precisa, né? Olha no outro assim para espelhar algumas coisas. Foi legal. Gostei da experiência. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Eu gostei também, bastante. Vamos aguardar os resultados, eu vou falando para você. Tá bom. Tá Tchau, bom? Obrigadão, Gé. Beijo. Obrigada a você, Tati. Tchau, tchau. Tchau, tchau.